Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 2, do versículo 11 ao 17. Tenhamos bastante atenção à palavra do Senhor e vamos escutá-la com fé, pois é a palavra inerrante do nosso Deus. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 11 ao 17. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, amado Pai, suplicamos a Ti, Senhor, Tu que inspiraste, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito esta carta, esta epístola. Age em nossos corações ao longo desta exposição, capacita, ó Deus, o pregador e faz, ó Deus, com que cada um de nós tenhamos ouvidos atentos àquilo que Tu queres nos dizer hoje. Que essa palavra venha, ó Pai, penetrar fundo em nossos corações, para que sejamos transformados e nos conformemos à imagem do Teu Filho amado. Esta é a nossa oração, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos realizar aqui um interlúdio na pregação das cartas apocalípticas às 7 igrejas da Ásia. Nós retornamos mais uma vez à primeira epístola de Pedro, e o texto que será exposto nesta noite trata-se de um conjunto de instruções quanto a um assunto que pode ser tido como delicado, a depender da época e da ocasião nas quais se encontra o povo do Senhor. Afinal, as relações dos crentes com as autoridades e as instituições humanas soam a cada um de nós como uma questão prontamente resolvida, quando contemplamos a superfície do problema. Mas conforme os detalhes e as situações elas vão se descortinando, notamos que no fundo de nossos corações nada parece muito bem resolvido, de maneira que as nuances elas são muitas e aquele assunto delicado começa a se complicar gradualmente, havendo muitas facetas na aparente resolução do problema mencionado. De maneira preliminar, portanto, e a modo de introdução, eu inicio com uma ilustração histórica que penso vir a calhar, justamente para considerarmos como os crentes podem se ver no trato com uma autoridade secular, a qual, neste contexto a que vou aludir, ela não era muito simpatizante da causa de Cristo, nem da fé reformada especificamente. Quase nos meados do século XVI, numa França atribulada e alvoroçada, havia um rei muito culto e entusiasta das artes e das ciências, cujo nome era Francisco. Ele se agradava de atirar com arco e flecha e se entretinha bastante com a justa. Para quem acha estranho o que seria a justa, sabe aquela disputa entre dois cavaleiros num corredor com lanças, cavalgando um de encontro para o outro? E o objetivo que eles tinham era de acertar a lançada no oponente, derrubá-lo do cavalo? Então, isso é uma justa. Francisco também, ele tinha avidez de aprender,
aprendera desde a juventude, desde a mocidade, muitas línguas, como o hebraico e o latim, fora sua língua mãe. Ele era um indivíduo de vasto saber, conhecedor de poesia e também de administração, é claro. O monarca francês assistiu a muitas mudanças nos territórios da Europa ao longo de sua vida e pelejou bastante para manter a França, que ele tinha em mente, como um reino firme e estável diante de seus rivais e oponentes. Francisco, meus irmãos, era um católico romano, governando uma nação na qual já se encontravam muitos protestantes, incluindo um homem de nome muito conhecido entre nós, João Calvino. Esforçou-se o rei Francisco por tolerar aqueles indivíduos que foram chamados na época de cismáticos e arrogantes, os quais, diziam eles, teriam trazido ao mundo uma fé nova, que não tinha precedentes históricos e, assim sendo, ela seria falsa diante da antiguidade da Igreja Romana. Esforçou-se o rei, mas depois de um infeliz incidente, o qual ficou conhecido como o caso dos cartazes, a coisa toda foi desandando. Os protestantes passaram a ser acusados de atos criminosos, sem qualquer chance de defesa. E eles passaram, então, a ser perseguidos no território francês, com certa anuência da parte do rei para que tal coisa acontecesse. Afinal, ele era um católico romano. Ele optou por ficar, digamos, do lado papal deste conflito. Muitos dos cismáticos e arrogantes, em vista desta aflição, foram buscar refúgios em outros lugares para evitar que algo pior viesse a cometê-los. Habitando a cidade da Basileia em 1536, João Calvino, na sua elaborada abertura das Institutas da Religião Cristã, escreveu uma carta de defesa dos protestantes ao potentíssimo e ilustríssimo monarca Francisco, rei cristianíssimo dos franceses. É a maneira com a qual Calvino se refere a ele. Argumentando que a genuína pregação do Evangelho de Cristo Jesus havia sido recuperada. As mencionadas institutas tinham o propósito de conceder aos seus leitores a instrução necessária para que a fé depurada e autêntica, sem as superstições e os acréscimos dos católicos romanos, passasse a ser novamente conhecida. O reformador se dirige ao seu rei naquela carta com um evidente reconhecimento da autoridade secular que este último detém, possuindo um senso de sujeição que, palavra após palavra, demonstra uma intenção de honrar o seu monarca. No entanto, isso não é feito sem um compromisso de amor para com os irmãos protestantes que eram, naquele tempo, igualmente afligidos como João Calvino foi. Os demais franceses evangélicos, por assim dizer. E também não ocorre sem que as verdades cristãs sejam verdadeiramente declaradas, pois João Calvino, ainda que se dirija ao seu rei muito respeitosamente, e ainda que o faça de modo a procurar honrá-lo, não deixa de advertir o seu monarca quanto às responsabilidades de um governante diante de Deus. Ele lembra que Deus é o soberano que rege todas as coisas e de quem toda e qualquer autoridade procede. De onde vem tal coragem, meus irmãos? Ela só pode vir de um lugar: do temor a Deus. Ao rei e a todos os homens, em geral, deve o cristão tratar com honra. Aos irmãos deve ele ofertar um amor especial, porque os irmãos são família da fé. E quanto a Deus, nosso verdadeiro e perfeito soberano, que nós sempre o temamos reverentemente de todo o nosso coração. No entanto, na prática, diante das autoridades seculares, como fazemos isso? O apóstolo Pedro, meus irmãos, ensina algo valoroso aos crentes forasteiros da dispersão e a nós, Igreja de Bagé, na atualidade. Assim como ocorreu, como foi
na Ásia Menor dos Césares, dos imperadores, e na França da Renascença de Francisco, assim também deve ocorrer conosco no Brasil, neste tempo pós-moderno e especificamente neste ano de fervor político. O Espírito Santo fala com o povo de Deus nesta noite por meio de uma abertura, por assim dizer, uma porta de entrada, um preâmbulo, e 2 pontos. A abertura são os versículos 11 e 12, nos quais Pedro instrui a igreja a 2 comandos gerais acerca de nosso procedimento. Um comando que é negativo e outro comando que é positivo. O primeiro dos pontos é a ordenança divina de nossa sujeição às autoridades, que são os versículos 13 e 14. E o segundo dos pontos é a vontade de Deus expressa em tal ordenança, que são os versículos 15, 16 e 17. Então nós temos uma abertura e 2 pontos. Repetindo, a abertura são 2 comandos gerais acerca de nosso procedimento. O primeiro ponto é a ordenança divina de nossa sujeição às autoridades. E o segundo ponto é a vontade de Deus expressa nessa ordenança. Caminhamos então na exposição deste texto. Primeiramente, vamos para a porta de entrada, para o preâmbulo, que são os 2 comandos gerais acerca de nosso procedimento, versículos 11 e 12. Relendo, o texto diz: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, suponho que os irmãos ainda se recordem de que no sermão passado nós encerramos a exposição dos fundamentos teológicos oferecidos a nós pela primeira epístola de Pedro. Então nós temos fundamentos teológicos do início do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 10. Daqui em diante, por conseguinte, inicia-se a segunda e maior parte desta carta, a qual passa a se destinar aos ensinamentos práticos e éticos para os crentes forasteiros da dispersão. O apóstolo, inspirado pelo Espírito de Deus, passa a instruir os filhos de Deus sobre como, de que forma e por qual maneira hão de viver retamente neste mundo perverso e traiçoeiro, o qual não é nosso lar e nossa pátria. Pois, lembrando, nós temos uma herança reservada nos céus, que é o nosso lar final, e é a ele que pertencemos. Por isso, a partir do versículo 11, o autor da epístola realiza uma abertura, este preâmbulo, no qual ele recupera a noção de que aqui nesta terra enferma e passageira, nós somos peregrinos, estrangeiros e forasteiros. Literalmente, nós estamos aqui só de passagem, numa curta e fugaz estadia, aguardando o dia em que o Senhor nos tomará para si em sua glória. Se assim não for, há de ser através daquele tão anelado instante em que Cristo retornará para julgar os vivos e os mortos, derribando e vencendo de uma vez por todas a antiga serpente, o diabo, Satanás, e nos fazendo plenamente vitoriosos em sua vitória final. Além disso, Pedro chama os destinatários da epístola de amados, demonstrando um verdadeiro cuidado pastoral para com eles. A finalidade aqui é de que o que vai vir depois deve ser recebido pela igreja, lembrando que eles são amados, lembrando que o apóstolo tem um carinho pastoral para com eles, um cuidado amoroso. E muito embora a totalidade desta abertura ela possua em verdade um caráter exortativo, uma coisa ela tem de ser notada. De acordo com Wayne Grudem,
ao comentar esse texto, o apóstolo, no texto grego original, ele não está exortando, esse não é o termo. Com um fervoroso tom de urgência, Pedro está implorando que os crentes forasteiros se abstenham das paixões carnais. É um imploro-vos, ao invés de um exorto-vos. Por meio disso, passamos a compreender que é algo premente, é uma urgência para ontem. É como se Pedro estivesse, mesmo que amorosamente, querendo gritar, dizendo assim: irmãos, imploro-vos que vos abstenhais das paixões carnais. Essa urgência é de que nós venhamos a nos afastar de nossos desejos pecaminosos. Pois aqui há um perigo, meus amados, há um perigo que muitas vezes podemos nos esquecer. As paixões da carne, provenientes daquela natureza decaída do velho homem, elas podem ser alimentadas por nós, caso nós não nos vigiemos. Nós devemos fugir, afastando-nos intencionalmente de práticas e pensamentos que não correspondem ao procedimento santo e reto daqueles que foram, lembrando do sermão passado mais uma vez, tirados das trevas e da imundícia para caminhar na maravilhosa luz de Deus. Lembremos sempre disso. E faz-se necessário enfatizar a intencionalidade nesta busca, pois o apóstolo ele ainda acrescenta que as tais paixões carnais fazem o quê? O que o texto diz? Fazem guerra contra a alma. Guerra. Elas militam e batalham contra nós, como soldados que desejam nos atravessar com lanças e punhais, com sede de sangue, sedentos por carnificina. Não é uma oposição branda e cheia de pudor, não é coisa leve. Trata-se de uma guerra, meus irmãos. E isso tem peso. Como lidamos com estes soldados do pecado que habitam em nós? Como? O correto é que lidemos com abstenção. Abstenção é o caminho seguro. Devemos nos apartar, nos afastar das paixões carnais, afastarmos-nos delas, fugir às ocasiões propícias à nossa queda, anular intencionalmente essas ocasiões em que o nosso mal pode se organizar e avançar com a sua infantaria contra o nosso espírito. Se vem a tentação, e ela vem, sabemos que ela vem, e ela vem fazer o quê? Nos chamar de volta àquelas práticas antigas e imundas, aquelas perniciosas atitudes que somente Deus sabe que cometemos no passado e em nosso íntimo, infelizmente, muitas vezes cometemos outra vez. Eis então o primeiro comando geral a que Pedro nos implora e nos convoca. Afasta-te, aparta-te, foge dessa imundícia e abandona as práticas malditas. É preciso, é urgente, e nós devemos fazer isso rápido, porque tu sabes, meu irmão, e eu também sei, meu irmão e minha irmã, nós sabemos bem quais são as paixões carnais com as quais nós temos de lidar. Os vícios, as tendências, os maus hábitos, as más inclinações, aquelas coisas às vezes mais vexatórias, que infelizmente muitas vezes nós não queremos abrir mão, porque por detrás delas existe um ídolo bem escondidinho, lá no fosso de nosso coração. Não, meu irmão. Nem eu, nem tu, nenhum de nós devemos persistir nesse tipo de prática. Nós devemos abandoná-las
E isso é para ontem. Isso é urgente, meus amados. É urgente. Porque se assim não fizermos, nós vamos perder a guerra. E esses soldados vão nos vencer. E nós vamos cair em coisas que seriam evitáveis se fôssemos mais vigilantes e mais dependentes do Senhor. Após o primeiro comando geral, ministrado de maneira negativa, isto é, trata-se de um abandono, de algo que deve ser deixado, é um deixar de fazer alguma coisa, o apóstolo no versículo 12 passa ao segundo comando geral, o qual é apresentado por meio de um imperativo positivo, ou seja, chama-nos a adotar uma prática, a fazer alguma coisa. Simultaneamente, conforme vamos nos abstendo e abandonando aquelas paixões carnais próprias de nosso velho homem pecaminoso, devemos intencionalmente manter nosso procedimento em um nível exemplar, de maneira que testemunhe aos gentios, através de nossas boas obras, a majestade e a beleza de nosso amado Rei dos Reis. Ora, qual é a definição de procedimento que estudamos já há algum tempo, alguns dias? Em sermões passados ela foi abordada e, creio eu, é oportuno que retornemos a ela mais uma vez, para a boa fixação do conceito em nossa mente. A anástrofe, que é traduzida como procedimento, esse procedimento é um padrão de vida. Lembre-se sempre disso. É um padrão de vida que transforma cada dia, cada pensamento, cada momento, cada ação. Ou seja, é um padrão de vida que é transformado integralmente. Por natureza, este padrão é uma vida integralmente transformada pelo Evangelho de Jesus, abrangendo toda a multidão de campos e esferas de nossa existência, de modo que nada reste em nós que não seja tocado e renovado pelo Santo Espírito de Deus. Se tal santo procedimento é vivenciado com temor e fidelidade por cada membro da igreja cristã ao longo de todas as semanas, em casa, no trabalho, na escola, na vizinhança, no espaço público, no ambiente privado, o que ocorre por consequência diante dos homens? Quando a igreja ela caminha neste santo e reto procedimento, a noiva de Jesus começa a reluzir como luz do mundo e passa a salgar a terra, temperando-a e desferindo um profundo golpe nesta turva cortina de trevas que assola a terra. Quando os crentes eles verdadeiramente cintilam por meio da prática das boas obras, sendo santos como Deus é santo, imitando a Cristo em cada parte de sua vivência comum e diária, deparamos-nos com um maravilhoso efeito evangelístico que começa a se propagar pelo cenário. Nosso Senhor, Ele declara essa verdade em outro texto. E é Ele quem declara e a diz perfeitamente em nós, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 16, que foi lido na liturgia. É aquele muito conhecido Sermão do Monte, aquele trecho que finaliza assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eis o efeito evangelístico a que o apóstolo Pedro ele se refere no versículo 12 do capítulo 2 da sua primeira epístola. No entanto, há aqui dois acréscimos de informação relativos à natureza da circunstância. Porque o versículo 12 diz que estamos no meio dos gentios, para que naquilo que eles falam contra vós outros como de malfeitores. E também há a citação aqui de um dia da visitação. Então vamos lá. Os crentes forasteiros da dispersão e nós,
aqui em Bagé, no século XXI, podem muito bem se ver como que reputados por malfeitores, isto é, como pessoas que são praticantes do mal, que não possuem um bom caráter, sendo alvos de difamação e de injúria, perseguidos pelos discursos mentirosos em praça pública. Ouvimos aquelas acusações curiosas de que a igreja só quer saber de dinheiro, ela só quer saber de dízimo e de oferta e de mais nada. Lá só tem um bando de mentirosos que falam de trízimos, para falar a verdade. Ou esses cristãos mentirosos são os hipócritas, que ainda são racistas e apoiam historicamente a escravidão. Ou eles são os santarrões atrevidos e moralizantes que só querem impor as suas visões aos demais e aprisionar o mundo numa cadeia de regrinhas, de mente fechada. Nos dias de Paulo, e também nos dias de Pedro, mas especificamente nos dias de Paulo, a igreja teve de lidar com a reputação de que ela, por exemplo, seria agitadora e perturbadora da paz, que ela seria favorável a sedições e revoltas, de que ela seria irreverente aos governos consolidados e ao Império Romano, tensionando talvez algum golpe de Estado. Os irmãos podem bem conferir isso no livro dos Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 24, quando Paulo está argumentando, se defendendo perante Félix. Mas, se mesmo dentro de uma circunstância como essa, a igreja persevera em seu santo procedimento, o que acontece? Acontece o efeito evangelístico. No dia da visitação, Deus converte os corações rebeldes dos gentios, os quais são os descrentes e os ímpios. Esses ímpios, muitas vezes, perseguidores e injuriosos. E tendo as nossas boas obras como testemunho inequívoco do poder e da santidade de Deus, eles passam, então, a glorificá-lo e a exaltá-lo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque, ao contrário do que possa parecer, o N. Gruden, em seu comentário a esta epístola, ele demonstra que a expressão dia da visitação não possui aqui um sentido relativo ao juízo final, como acontece, por exemplo, na carta aos Filipenses, mas aos momentos em que Jeová manifesta, de um lado, uma bênção peculiar ao seu povo, como, por exemplo, uma época em que se dão muitos livramentos, em que há prosperidade, em que há paz, ou, de outro lado, aos momentos de julgamento, em que o Senhor aplica um juízo específico sobre as nações e as pune por seus pecados. Numa ocasião ou na outra, o Senhor usa o procedimento dos crentes com o propósito de que os ímpios se convertam. Portanto, dentro dos propósitos redentores do Senhor, devemos entender que o cultivo de um santo e reto procedimento, ele redunda em um meio evangelístico usado por Deus para a salvação de almas, bem como em louvor e glória ao nome de nosso Rei. Ou seja, literalmente, quando a gente dedica a nossa vida a ser um crente de verdade, você já está cooperando para alguém se converter. Dá para acreditar nisso? É uma coisa espantosa, para mim, francamente. Porque Deus usa a minha vida num sentido completamente cotidiano e comum para que alguém se converta. Não tem nada, por assim dizer, muito mirabolante. Nada muito fora da vivência comum. É a nossa vida. Ela é um testemunho de quem Deus é. E mesmo que digam palavras cruéis contra nós, isso vai ser utilizado para que aqueles que nos acusam, que falam as coisas ruins contra nós, se convertam. Rapaz, isso é maravilhoso demais. Eu, francamente, fico perplexo. Tem momentos que a palavra do Senhor sempre me espanta, de modo assim, que é difícil de escrever. É difícil de escrever. E isso deve ser para nós um estímulo, para que vivamos mais conforme ao padrão de vida a que o Senhor nos convoca. Ao mesmo tempo em que somos chamados e vivemos, então, a santidade tal como o Senhor deseja, espelhando a santidade dele, espelhando a sua santidade,
somos também utilizados como instrumentos orgânicos de evangelização no mundo. Isso é maravilhoso. Isso é num sentido geral. Então, se queremos que os nossos familiares se convertam, devemos ser o quê? Crentes. Se queremos que os colegas de trabalho se convertam, devemos ser o quê? Crentes. Se queremos que as pessoas de dentro de nossa casa e as pessoas de fora de nossa casa se convertam, devemos ser crentes. Ativamente crentes. Feita essa extensa abertura, na qual constam estes dois comandos gerais aqui expostos, passamos então ao primeiro dos dois pontos a serem abordados nesse texto. Daqui em diante, inclusive em sermões posteriores, tudo estará alicerçado no que esse preâmbulo, essa porta de entrada nos anunciou. Pelo que seria bom que os irmãos em casa retornassem aos 2 primeiros versículos de hoje e meditassem neles em intimidade. Porque, de fato, tudo está alicerçado nisso. O primeiro dos pontos é a ordenança divina de nossa sujeição às autoridades. Versículos 13 e 14, vamos reler. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. O apóstolo Pedro, então, no versículo 13, ele entrega a ordenança de nossa sujeição às instituições humanas, dando a razão de que isso deve ser feito por causa do Senhor, nosso Deus e nosso verdadeiro Rei. Por instituições, devemos compreender todo tipo de autoridade secular exercida por um ser humano, a qual está estruturada numa forma de governo organizada e bem composta. No entanto, ainda que estejamos lidando com as fugazes eminências e as passageiras coroas dos homens, faça oportuna a recordação de que, conforme pode ser lido na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, do versículo 13 ao 17, nós devemos nos submeter às autoridades seculares, tendo em vista que o Senhor é aquele que as institui. Os 2 primeiros versículos da carta paulina, por exemplo, assim nos dizem: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Isto posto, vemos que não é uma questão de mera convenção humana, mas de uma ordenança divina estabelecida com base em preceito de Deus para a manutenção da ordem em nossa sociedade. João Calvino ressalta, ao considerar sobre este assunto e ao comentar esta porção da primeira epístola, que as instituições humanas não são, por assim dizer, invenções provenientes do homem. Elas são de Deus. Por que elas são humanas, então? Por que elas recebem esse nome? Elas recebem porque são algo próprio da civilização humana e são exercidas por seres humanos. Mas quem as institui e quem as determina é o Senhor. Sabemos bem, os animais irracionais e as feras do campo não se regem em sistemas de governo organizados, como nós. Pelo que podemos subentender que a autoridade secular é algo certamente benéfico, visto que Deus nos deu. Ele que a entregou para nós. Ela é algo bom no sentido de seu conceito, e que sempre há de gerar um bem se for exercida de maneira que obedeça aos propósitos divinos que o Senhor prescreve. Toda autoridade que segue os propósitos divinos, ela sempre gera bem, porque ela é uma coisa boa por si só, no conceito. A questão é que o ser humano perverte
O ser humano pecador distorce. O cristão, por conseguinte, ele não é um indivíduo anarquista, que imagina a possibilidade de uma boa convivência entre os cidadãos, estando eles, por assim dizer, desvinculados uns dos outros e cada um se liderando por si mesmo. Isso não faz parte do cristianismo. Se assim fosse, teríamos o seguinte: as pessoas fariam o que querem, quando querem, com cada um cuidando de sua própria vida, defendendo sua própria causa, caminhando sobre o solo como uma nação que é composta por um homem só. Ruína, sem dúvidas. A sociedade entrava em colapso logo, pode ter certeza. Não durava nada. Não durava coisa nenhuma. Pode-se até dizer, com base nisso, que até na forma de governo não há espaço para individualismo extremo no cristianismo. Não pode existir nem mesmo na forma de governo. E também não há espaço no cristianismo para desordem, para balbúrdia ou para ausência de processos e regulamentos pelos quais nós nos guiamos neste mundo. Prosseguindo ainda, neste versículo 13, o apóstolo Pedro menciona, então, a primeira das figuras de autoridade secular a ser considerada em nosso raciocínio. O texto diz lá: quer seja o rei como soberano. O rei, comandante supremo e regente sobre os homens de carne e osso, figura imponente e muitas vezes assustadora. Outras vezes, ela é muito culta ou muito erudita, como Francisco I de França, conhecedor de hebraico e de poesia. Não é sempre, mas tem aí alguns. Mas Pedro, meus caros irmãos, ele não está se referindo a qualquer tipo de rei neste momento da epístola. Não mesmo. Ele está aludindo a um tipo muito específico e, naquele contexto das províncias da Ásia Menor, um tipo ainda mais controverso do que muitos de nós poderíamos esperar. Novamente, Wayne Grudem afirma que no texto original, o termo, que em nossa tradução passa a ser compreendido como rei, e que muito frequentemente será entendido dessa maneira, também pode muito bem ser traduzido, sem risco de imprecisão, como imperador. A primeira epístola de Pedro, também no comentário, vai ser dito que ela circulou entre os seus destinatários, que são os crentes forasteiros da dispersão, muito provavelmente dentro de uma faixa temporal de 2 anos, a saber, 62 depois de Cristo, 63 depois de Cristo. O território de circulação da carta naqueles dias era uma das posses do duradouro e feroz império de Roma, continuamente ávido por conquistas bélicas, bem como por aquisições culturais e pela expansão de seus domínios. O imperador, portanto, que era o líder real e a autoridade ruidosa dos romanos, era essa autoridade a que o apóstolo se referia nessa sua epístola. É ao imperador que ele está se referindo como rei, por assim dizer. Quem se assentava no trono de Roma naqueles dias de Pedro? Alguns dos irmãos conseguem puxar na cabeça ou dar uma sugestão? Era o alucinado, sanguinário e muito odiável do imperador Nero. Nero. Sujeitai-vos a Nero como soberano. Dentro do contexto, é isso que Pedro está dizendo. O mesmo Nero que fez os nossos irmãos virarem fogueiras vivas. Mas no ano 64 depois de Cristo, um ano depois da circulação da carta. Sujeitai-vos ao imperador, naquele contexto, era o mesmo que dizer sujeitai-vos a Nero como soberano. Quem era Nero? Nero era um homem muito instável e perigoso. Chegou ao poder matando a própria mãe. Para conseguir se casar com a mulher que ele queria, matou o primeiro esposo dela. Nero gastava
as economias do império em suas extravagâncias e em seus caprichos. Ele não tinha nenhum cuidado pela vida humana. Eles consideravam um Deus que podia fazer o que quisesse conforme sua vontade, o tempo todo. E o povo que sofresse por isso. Afinal de contas, eu não sou o povo, eu sou eu. Às vezes a gente vê algumas coisas parecidas no nosso cenário com alguns indivíduos, não é verdade? Não com o mesmo nível de crueldade, mas talvez pelo menos com o mesmo nível de desprezo. Aí a gente pode parar para pensar, olhando assim, será que o Espírito Santo não estaria exigindo demais dos filhos de Deus ao dizer uma coisa dessas? Ou o autor da epístola não teria sofrido ali um lapso de insanidade por um momento? Ele está dando como um imperativo uma ordem, sujeitai-vos a Nero como soberano. E as demais autoridades, com base na autoridade de Nero, essas outras autoridades seriam os governadores das províncias. É certo que sabemos bem, né, meus irmãos, o Espírito Santo não falha e Pedro não estava alucinando. É certo que não, todos sabemos disso. Porém, tal questão ainda assim nos inquieta, pois como podemos tratar com honra alguém que se mostra diverso à Igreja de Cristo e que detém poder para nos prejudicar? Como podemos nos submeter ao seu governo, sendo que este se demonstra ímpio, injusto e desequilibrado? Afinal de contas, diante de um contexto desse, não seria correto se nós nos revoltássemos? Será que seria correto se Calvino se revoltasse e avançasse contra Francisco, com um grupo de homens, afinal de contas, porque ele estava perseguindo a Igreja de Cristo? Será que não seria certo que Calvino fizesse isso? Porém, meus caros irmãos, a verdade é que, independentemente da situação, no sentido mais geral, claro, ao cristão só é permitida, por assim dizer, a rebelião contra uma autoridade secular quando se trata de obediência ao Senhor. Quando Pedro e João, por exemplo, eles desobedecem decididamente ao Sinédrio, no livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 4, nós não temos ali uma atitude essencialmente desrespeitosa ou enfurecida. Não é isso que está no coração dos apóstolos, mas é uma permanência do temor ao Senhor. E é isso que os leva a ignorar as ordens de seus superiores. Porque, naquele caso, e podemos nos ver em situações como essa, ou nós obedecemos à autoridade secular, ou obedecemos ao Senhor. E quando estamos diante desse dilema, nós devemos escolher obedecer ao Senhor e desobedecer decididamente à autoridade secular. Mas é somente nesse caso. Caso contrário, nós devemos nos sujeitar à autoridade secular, mesmo que ela seja Nero. Mas nós podemos às vezes pensar assim, o contexto falava muito, como eu deixei claro, nos dias de Pedro e de Paulo, sobre a questão da sedição. E de fato a igreja, ela era muito caluniada pelo que se falava de ela promover sedições, de ela querer se rebelar, de ela querer talvez se revoltar contra o império, derrubar o imperador, fazer uma mortandade de várias autoridades para poder assumir o poder. E a gente pode pensar que isso talvez não se aplique tanto a nós, porque nós não vivemos num tempo de fazer revoltas. Não passa muito pela cabeça de qualquer um aqui, eu presumo, querer fazer uma revolta nesse sentido, querer fazer uma sedição nesse sentido. Mas existem sedições que ocorrem no nível do coração e elas se desenvolvem de outras maneiras. Por vezes, os muitos cidadãos do Brasil podem se ver tentados a cometer atos impróprios, se não até ilícitos, devido ao fato de que em nosso país há líderes de conduta manchada por uma série de ilegalidades. Ademais, considerando às vezes
Considerando um caso, pensemos num caso em que possuímos um regime que é verdadeiramente injusto, o qual nos toma tanto daquilo que produzimos a ponto de nos impedir de alcançar qualquer sossego financeiro, que nos prejudica deliberadamente. Diante disso, alguns podem vir a pensar, por exemplo, que a sonegação de imposto ela seria legítima, visto que o governo é cruel. O governo me toma tanto, então não vou pagar imposto, vou dar um jeito de sumir com aqui, de pagar imposto. Não vou pagar o imposto, vou dar um jeito de sumir com isso. Ou, às vezes a gente tem alguns casos, já me deparei com isso, né, de ter ali o relógio, o contador da energia, né, por assim dizer, sob o efeito do gato, não conta nada, e a pessoa não paga a conta de luz. Ela dá um jeitinho de não pagar a conta de luz, de não pagar a conta d'água. Esse tipo de coisa existe, gente. Pode ter certeza, existe sim. Já que todo mundo nesse país engambela o seu próximo, já que as autoridades também fazem isso, eu também vou participar assim, do jeitinho brasileiro, porque é só uma questão de sobrevivência. Eu só quero sobreviver. E se eu não acho muito justo, francamente mesmo, que o governo faça isso comigo, ou faça isso com qualquer um que esteja perto de mim, eu não vou me submeter às determinações do meu líder ou dessas autoridades. Eu não vou ficar de acordo com aquilo que eu penso que é o melhor. Não vou abaixar minha cabeça. Não vou me sujeitar. Não é sedição de matar, mas é uma sedição no coração. E é um ato de sedição. É um ato de revolta. Ainda, meus irmãos, que por muitas vezes a questão ela não envolva pecado, ela não envolva escolher entre Deus e os homens, muita gente acha que tem legitimidade para desobedecer à autoridade secular. Acha que pode fazer isso, acha que é legítimo. Mas não é, para o crente não é, de forma nenhuma. O crente deve se sujeitar por causa do Senhor. Vejam bem que não é por causa da autoridade em si, é por causa do Senhor. E nós sempre devemos lembrar, meus irmãos, como Cristo já disse, que nós devemos dar a César o que é de César, mesmo que César às vezes cobre alto demais, cobre além da conta, mas nós devemos dar a César o que é de César. A menos que nos defrontemos com questões de pecado e de traição de nossa consciência para com Deus, nós devemos nos sujeitar a César. E aí alguém pode falar, mas poxa, o governante é tão difícil, ele é instável, ele é prejudicial. Nero também foi prejudicial e instável com a igreja primitiva, meus irmãos. Mesmo assim, o Espírito Santo falou que era para a igreja se sujeitar a ele. Eu sei que é difícil. Eu mesmo, enquanto estava lendo e meditando nisso, eu fiquei pensando que é difícil. E nós devemos suplicar ao Senhor para nos ajudar nessas circunstâncias. E se nós não sabemos dar a César o que é de César, muito provavelmente isso se deve ao fato de que existe alguma coisinha no nosso coração que está muito apegada a fazer tesouros neste mundo, porque eu quero a casa dos meus sonhos, eu quero o carro dos meus sonhos, eu quero poder ter um sossego financeiro para fazer determinada coisa tal, A ou B. Afinal das contas, pode ser mais por causa da avareza. Pode ser mais porque o nosso coração está preso demais aqui, se esquecendo que nós somos peregrinos e forasteiros, que a nossa pátria final é o céu. E é no céu que devemos esperar justiça plena, verdadeira, o tempo todo. Aqui não, aqui infelizmente existem cardos e abrolhos. Mas a gente ainda fica assim pensando, e se César é um crápula ladrão e enganador? E os seus governadores são um bando de lacaios que vomitam e arrotam falsas promessas. E se eles favorecem os criminosos, no nosso contexto, os traficantes, os chefes de quadrilha,
o que acontece, pelo menos com eles, o que acontece com eles? Pensemos, vamos cumprir com a nossa parte, tudo bem, somos crentes, vamos nos sujeitar a eles. Mas o que acontece com eles? O versículo 14 comenta que o imperador e as demais autoridades, comandantes das províncias, têm de ser reconhecidos como aqueles que estão da parte de Deus. Por causa do Senhor, são autoridades instituídas por Deus. Por causa do Senhor, devemos nos sujeitar a eles. No entanto, o apóstolo Pedro ele demonstra que há um papel aos quais devem se dedicar todas as autoridades seculares. Todas, sem exceção. Tem um papel aí. Qual é o papel mesmo? Elas têm como dever castigar os malfeitores e louvar os que praticam o bem. Sua função é punir o homem transgressor da lei e exaltar aquele que apresenta uma conduta ilibada. É ferir o assassino e o traiçoeiro e acolher o amoroso e o que é reto de coração. As autoridades têm isso como dever. E é isso que o Senhor tem para elas como ordenança. Caso isso não ocorra, o que infelizmente testemunhamos tantas vezes neste mundo, nós temos de nos recordar que, enquanto povo do Senhor, nós estamos debaixo daquele que governa as autoridades, que governa aqueles que ele mesmo instituiu. O soberano deste mundo é o Senhor Deus, e nas mãos do Senhor dos Exércitos estão as nações e os impérios. Assim sendo, tal como o nosso pastor Marcelo nos ensinou já há muitos meses atrás, devemos suplicar ao nosso Pai que as autoridades desonestas, elas, primeiramente, se convertam, arrependam-se de seus pecados e abandonem seu mau caminho. Porém, não havendo a conversão, qual é o outro passo? Que sobre os déspotas impiedosos e aqueles maquiavélicos homens do crime, que sobre eles recaia a poderosa mão de Deus para puni-los e esmagá-los, visto que não cumpriram com o seu papel de autoridade secular e o distorceram por meio de suas práticas pecaminosas. Nós devemos orar, meus irmãos, nós devemos suplicar pela justiça do Senhor sobre este mundo. É claro que alguns ímpios podem nunca vir a ser castigados como queríamos neste mundo, só no inferno, na eternidade. Mas ainda assim cabe à igreja suplicar pela justiça de Deus, suplicar para que as autoridades se convertam, mas não havendo a conversão, que sobre elas recaia a justa paga. Porque Deus é o juiz deste mundo e Ele não está de olhos fechados. Diferentemente dos homens, Deus não é alguém que deixa passar a impunidade. Podemos ter certeza disso, que no devido tempo o Senhor vai julgar cada um que faz mau uso do seu poder enquanto autoridade. O Senhor a um abate e a outro exalta. O Senhor troca os príncipes quando quer. Os príncipes estão sob o divino poder de nosso Supremo Rei dos Reis. E os imperadores não são coisa alguma diante do Senhor. Nenhum dos Césares. Neros, nenhum são coisa alguma diante do Senhor. E nós devemos suplicar, meus irmãos. Eu sei que às vezes podemos pensar que orar seria muito pouca coisa, mas na verdade, quando nós rejeitamos a oração nestes casos, novamente o que está no nosso coração é alguma coisa que a gente pode nomear, nesse caso, como incredulidade. Nós devemos orar. Ah, mas não basta só orar. Tudo bem, não basta, mas tem que orar. Nós devemos orar pela justiça. Não tem essa história de negligenciar a oração porque acha que a oração não vai resolver. No final das contas, isso é incredulidade. É não crer que Deus vai intervir na história, vai intervir neste mundo.
E aí vocês podem recapitular, como eu disse, os princípios. A gente tem que se abster do quê? Das paixões carnais. A incredulidade, a avareza, um coração arraigado demais neste mundo. Aquilo que nos impede de nos sujeitarmos à autoridade secular, às instituições humanas, são paixões carnais. É por isso que Pedro começa falando dessa maneira. Prosseguindo agora ao segundo e último ponto, o qual é mais curto, é mais condensado. Existe a vontade de Deus expressa nessa ordenança, os versículos 15, 16 e 17. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. O apóstolo Pedro, após a administração da ordenança, enfatiza qual é a vontade de Deus para com o seu povo. De fato, o Senhor não deseja que sejamos justiceiros, revolucionários ou guerrilheiros. Certamente Deus não gosta que crentes se metam em arruaças disfarçadas de justiça, porque isso não agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é que nos sujeitemos e que só desobedeçamos se se trata, como eu disse, de obedecer a Deus ou obedecer aos homens. Não é com sedições, armas ou depredações que havemos de reagir às perseguições, sejam advindas dos descrentes injuriosos, sejam por parte das autoridades instituídas de nosso tempo. Pelo contrário, Deus tem como vontade a prática do bem. Isto é, por prática do bem, podemos bem entender o exercício dos dois comandos gerais, daquela abertura, e a nossa sujeição às instituições humanas. Ao cristão, neste caso, podemos afirmar, só é permitido revidar e, por consequência, silenciar os perseguidores da igreja através da prática do bem. Nós combatemos a injúria e o ultraje com o amor que nos ensina Cristo Jesus, tratando com honra mesmo aqueles que tanto nos desprezam. Por sermos livres em nosso Messias, fomos libertos para obedecê-lo e nos submetermos a essa sua vontade. A nossa liberdade não é para acobertarmos práticas más. Ela não é pretexto ou ocasião para que percamos o temor ao nosso Deus e sejamos cruéis com os incrédulos ou mesmo revoltosos com as autoridades seculares. O Cordeiro de Deus morreu para que tratássemos todos, sem exceção, com honra, ao invés de sermos escravos da vingança ou do egoísmo. Ele nos resgatou para que amássemos especialmente os nossos irmãos da família da fé com um amor fraternal não fingido, o que foi tão explorado nos sermões passados sobre esta carta. Ele, o nosso Senhor Jesus, que é a exata expressão do ser de Deus, ele nos ensina sobre o nosso Pai de amor, o qual também é um Deus de poder, terrível e temível. Por causa de nosso supremo e maravilhoso Rei dos Reis, somos chamados a tratar com honra os reis, os imperadores e até os presidentes da República Federativa do Brasil, os deputados, os senadores, os governadores de Estado, pois afinal nós fomos libertos para isso, meus irmãos. Fomos libertos como servos do Senhor para viver a prática do bem e calar os opositores da igreja por meio da prática do bem. E aí podemos recordar, nas palavras de Paulo,
que aquele que responde com bem às más ações, ele acumula brasas vivas sobre a cabeça do seu oponente. Quando nós respondemos com bem àqueles que tanto nos querem mal, nós desarmamos estas pessoas. Elas não têm com o que nos acusar, elas não têm como reagir contra a igreja. Elas ficam completamente desarmadas. E esse é o espírito que o crente tem de ter, mesmo com as autoridades, que são falhas, são injustas e cometem atos pecaminosos. Isso deve estar em nossos corações. E se nós não conseguimos fazer isso pela nossa própria força, é porque somos fracos, irmãos, somos frágeis. E neste sentido devemos suplicar ao Senhor para que dia após dia Ele esteja nos libertando mais de nós mesmos e mais da nossa necessidade de vingança, nos libertando mais do nosso egoísmo, de nossa vontade de realizar justiça própria por nossas próprias mãos contra aqueles que nos ferem. João Calvino, ele foi liberto por Jesus Cristo. E creio eu, essa foi a razão pela qual ele conseguiu escrever toda a verdade ao seu rei terreno, sem deixar, contudo, de tratá-lo com honra. Para que isso aconteça conosco, devemos compreender que a única libertação verdadeira que há, está no Filho de Deus que morreu e ressuscitou por nós ao terceiro dia. Assim sendo, se alguém aqui ainda não se arrependeu de seus pecados e não percebeu que em Cristo está o caminho, a verdade e a vida, eu te digo, o nosso Senhor te chama hoje ao arrependimento e te chama ao perfeito resgate que reside unicamente em seu Filho bendito. Porque nós falhamos, todos nós falhamos, mas Cristo Jesus não falha e Ele governa com plena e excelsa retidão. E Ele nos liberta de nós mesmos. Vamos orar, meus irmãos.